Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Josafá, que foi um bispo que entregou sua vida pela unidade da igreja. São Josafá vivia na região dos rutenos. Ruteno vem da palavra Rus, Rússia, Rus, né? Hoje é uma região que em grande parte está mais fora da Rússia do que não. Trata-se da Ucrânia, da Bielorrússia e uma parte da Rússia. Os russos já estavam há vários séculos numa situação de cismáticos, ou seja, fora da unidade com Roma, fora da Igreja de Cristo. E nesse cisma, eles viviam até que, na época de São Josafá, nós estamos falando aqui, passagem do século XVI para o século XVII, as pessoas começaram a se esforçar para voltar à união com Roma, e São Josafá deu sua vida inteira para converter as pessoas para que voltassem à unidade com Roma. São Josafá morreu aos 42, 43 anos de idade, quando ele, depois de proibir um padre cismático de celebrar missa, foi atacado por um grupo de civis, golpeado com uma machadada na cabeça e o seu corpo jogado no rio. Dias antes de morrer, São Josafá já previa a sua morte, dizendo que morria e derramava o seu sangue alegremente para a unidade da igreja. E aí nós vemos como as coisas de Deus funcionam. Foi exatamente o derramamento do sangue de São Josafá que causou a conversão de muitos e voltarem à unidade com Roma, à unidade com a única igreja de Cristo. Inclusive os próprios assassinos de São Josafá se converteram e se tornaram católicos. São esses milagres de Deus, essas coisas que com o derramamento do sangue de uma pessoa, Deus realiza prodígios para a salvação dos seus filhos. No dia 12 de novembro, que foi o dia do seu martírio, muitos séculos depois, em 1923, o Papa Pio XI escreveu uma carta a respeito de São Josafá. Lembrem-se que nós estamos aqui numa época em que já havia o comunismo na Rússia. E o Papa, de forma muito clara, dirige suas palavras aos russos cismáticos, e ele não tem medo de dizer que eles eram cismáticos, que eles saíram da comunhão com a igreja, num cisma, não estavam em comunhão com Pedro, que os russos se arrependessem, voltassem à comunhão com a igreja de Roma, e aí, dizia o Papa Pio XI, atenção, grande lição para nós agora, não atribuíssem à igreja de Cristo aquilo que foram faltas, pecados de indivíduos. O que é que o Papa estava ensinando? O Papa Pio XI estava ensinando a esses cismáticos que papas erram, pecam, realizam atrocidades que fazem com que, esses erros fazem com que muitas pessoas não entrem em comunhão com Roma. Atenção, atenção, ao dizer, vamos pôr os pingos nos is aqui.
Eu estou dizendo, o Papa tem um carisma da infalibilidade, ok? Todo mundo sabe disso. Mas quando é que acontece o carisma da infalibilidade? Quando o Papa, exercendo o seu magistério ex-cátedra, declara solenemente que uma doutrina que está sendo ensinada hoje pela Igreja é a doutrina que sempre foi ensinada ao longo de 2000 anos até o dia de Jesus e dos apóstolos. Esse é o carisma da infalibilidade do Papa. E nós cremos firmemente nesse carisma, e é exatamente por isso que nós queremos estar unidos ao Papa, unido ao Papa e ao magistério dos 266 sucessores de Pedro. Todos eles, nós estamos na comunhão com a Igreja de Cristo. Você quer saber onde é que está a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo está onde está o ensinamento dos 266 papas que existiram até hoje. Tem gente que é católico, mas quer escolher papa. Gente, isso é uma atitude cismática, louca. Você não escolhe papa. Papa, ou você crê em todos eles, ou você não crê em nenhum. Eu gosto do ensinamento de João Paulo II, mas já o ensinamento de Pio XII, eu acho que, né? Pio XII é ultrapassado. Aí não, né? Não dá. Não, olha, Leão XIII é que era um bom papa. Não, Pio IX não, Pio IX não é legal. Gente, essa atitude de ficar escolhendo papa não é uma atitude católica. Se os papas valem alguma coisa, e valem. Se os papas servem para a unidade da igreja, e servem porque nós temos que crer em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica há 2000 anos, e isso significa estar em comunhão com os ensinamentos de 266 papas. Porque hoje em dia nós temos a moda, né, de gente que, sei lá, não vai com a cara do Papa Francisco, aí diz, não, eu gosto é de Bento XVI. E outro não vai com a cara de Bento XVI e diz, não, Papa Francisco que é moderno. E você coloca um Papa contra o outro, ensinando coisas diferentes. Nós temos que entender o seguinte, gente. Se na história da igreja existir algum Papa desses 266 que ensina uma coisa que ninguém nunca ensinou antes, esquece esse ensinamento. Nós estamos em comunhão com 266 papas ao longo da história, e esta é a Igreja de Cristo, e esta é a igreja onde Pedro colocou a pedra sobre a qual será edificada a Igreja de Cristo. Nossa comunhão é com o papado ao longo dos séculos. O Papa Pio XI, em 1923, nos deu uma chave de leitura. Ele falava com os cismáticos russos, lá os comunistas da Rússia, que em grande parte estavam no cisma dos ortodoxos russos, eslavos, e escreveu para eles dizendo que São Josafá era um exemplo de como nós podemos derramar o nosso sangue. São Josafá é mártir, para manter a comunhão com a verdadeira Igreja de Cristo, apesar de sabermos de pecados e erros crassos, grosseiros, de papas. Não atribua erros de pessoas à igreja. Pessoas erram, a igreja não. A igreja é imaculada. Os nossos erros são nossos. As nossas virtudes são da igreja. Porque a fronteira da igreja passa dentro de nós.
Existe um pedaço de nós que já é igreja, que já está convertido, mas tem outro pedaço de nós que é terra de missão e nós precisamos converter ainda. Quando você erra, é esse pedaço que ainda não converteu, que toma posse da sua vida e faz você pecar. Quando você faz uma coisa muito santa e muito boa, é aquele pedaço que é a igreja, onde a graça triunfou e fez você realizar algo que somente Deus realizaria. Nós temos que parar de atrapalhar Deus e deixar Ele tomar posse do resto, tomar posse de tudo que nós somos. Isso que acontece conosco, acontece com papas e bispos. Pode acontecer na história que papas realizem erros tremendos, e foi assim que aconteceu o cisma com os orientais. Teve erros crassos e horrorosos dos dois lados. O cisma dos orientais aconteceu através de um bispo chamado Fócio, que foi ordenado por um bispo cismático, e no prazo de 6 dias, ele deixou de ser leigo e virou bispo patriarca de Constantinopla. Em 6 dias. Cometeu grandes erros. Mas do lado de cá, da Igreja Católica, houve papas que, ao invés de irem ao encontro desses cismáticos e lhes propor uma conciliação, tiveram reações, às vezes, tão brutas e às vezes tão desonestas, que causaram mais escândalo e fizeram com que os cismáticos ficassem mais distantes ainda. Papas erram, cometem erros crassos, mesmo nas decisões de governo. Nós nos mantemos na comunhão com a igreja, com o ensinamento dos sucessores de Pedro, mesmo sabendo que os sucessores de Pedro concretamente podem tomar decisões disciplinares muito erradas, que prejudicam a igreja, causam divisões e cismas. Por exemplo, na divisão protestante com Lutero, Lutero era um doido, mas quem também não reconhece que do lado de Roma havia maluquices feitas pelos papas? O papa que convocou o concílio de Trento, não é? Era um homem bem intencionado. Quando ele foi eleito papa, ele já estava mais convertido, mais voltado para Deus, mas na juventude ele teve filhos. E a família dele, que era a família Medici, ele começou a dar o poder para os seus filhos, para os seus apaniguados, e tinha gente com menos virtude que ele ainda. Gente violenta que cometia injustiças. Um dos filhos dele, inclusive, tinha tendência homossexual e cometeu estupros. Você vai dizer que isso é da igreja de Deus? Foi a igreja de Deus que fez isso? Claro que Lutero estava errado, mas é claro que também que do lado de cá a gente não estava ajudando o cara a se converter. É claro que Lutero estava no profundo erro, porque ele negou os ensinamentos dos papas ao longo dos séculos, com os concílios ecumênicos, os ensinamentos santos e irrepreensíveis, que continuam sendo mantidos pela igreja.
embora papas possam cometer atrocidades e pecados abomináveis, não, o Papa Pio XI diz aos orientais cismáticos: querem se manter na unidade da igreja? Voltem para a unidade, voltem para casa, voltem para a igreja romana. Só que faça o seguinte, um conselho nesse caminho: não atribuam à igreja pecados que são de indivíduos. A igreja é imaculada. Você vai dizer assim, mas padre, e aí como é que eu vou saber? Bom, não precisa de grande coisa para você saber o que é sem vergonhice. Você tem o ensinamento de 2000 anos, de tantos papas, tantos santos. Nós temos a vida dos santos e o ensinamento comum de 266 papas. Precisa de muita dificuldade para você enxergar o que é que está sendo coisa que está saindo do trilho? Não precisa. Nós podemos ver isso com muita clareza. E devemos nos manter firmes na fidelidade à igreja de 2000 anos, mesmo com o derramamento de nosso sangue, como fez São Josafá.